Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Letícia. Olá a todas as mulheres, feliz Dia das Mulheres, a todos que nos acompanham, esse dia de luta. É o principal destaque do jornal O Povo com a reportagem Elas, que as mulheres debatem experiências com maternidade, trabalho, corpo, amor e também menopausa. Temos em outro destaque sobre economia aqui no estado do Ceará, o projeto Santa Quitéria. Expectativa é que licença aconteça no segundo semestre e para 2026 é previsto o processo de operação da exploração de urânio associada a fosfato nessa mina de Itatiaia, localizada em Santa Quitéria. Também temos em outra manchete como se deu o plano para flagrar traficantes de carga bilionária de cocaína apreendida aqui no Ceará. A PF e a Receita Federal apreendem R$ 1 bilhão em cocaína no porto do Pecém. Manchete essa destacada no nosso programa de ontem. Sobre política, temos que o deputado federal Nicolas Ferreira pretende convocar Camilo Santana. Nicolas, que é bolsonarista assumido, pretende ter essa conversa com o ministro da Educação para discutir o plano. Nicolas Ferreira, que assumiu ontem a presidência da Comissão de Educação na Câmara Federal. Temos também que o Ceará receberá R$ 450 milhões do novo PAC da Educação. Sobre Pacajus, peça de 14 toneladas se solta de caminhão e cai sobre veículos na BR-116. Sobre as eleições, o grupo de Zé Guimarães oficializa apoio à pré-candidatura de Evandro Leitão, recém-filiado ao Partido dos Trabalhadores e presidente da Assembleia Legislativa. Também temos em principal destaque sobre o Fundef, que professores que não pagaram honorários estão entre os negativados. O Ministério Público aqui do estado do Ceará pede urgência para a apreciação de recursos sobre o edifício São Pedro, localizado na Praia de Iracema, que está iniciando os movimentos de sua demolição. Também temos em principal destaque que o Brasil já foi indicado 30 vezes ao Oscar, essa manchete sobre vida e arte. Agora, quais são os principais destaques da manhã de hoje do jornal O Globo, Oceli? Manchete principal do jornal O Globo diz que Estados Unidos vão criar porto em Gaza para ampliar ajuda humanitária. Sob pressão na política americana, com eleições presidenciais em novembro próximo e diante da tragédia da fome em Gaza, submetida à ofensiva militar de Israel, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, determinou que o exército americano construa um porto temporário para ampliar o acesso, agora por mar, de ajuda humanitária aos palestinos. A ONU aponta que Israel tem dificultado a entrada de suprimentos por terra e diversos países têm enviado ajuda por via aérea. Lucro da Petrobras cai 33,8% em relação a 2022. Balanço da empresa trouxe números abaixo da projeção do mercado e previsão de dividendos de 72 bilhões de reais, cerca de 1/3 do ano anterior. Para a companhia, queda no preço do petróleo pesou. A BIM Paralela ampliou espionagem antes das eleições de 2020. Mais de 30 mil consultas foram feitas na campanha pela agência, que também mirou inquéritos de políticos do Rio de Janeiro. Polícia intercepta comboio miliciano com arsenal. 15 homens foram presos, 6 deles baleados e 15 fuzis apreendidos em operação da polícia na Avenida Brasil. O jornal também dedica um bom espaço ao Dia Internacional da Mulher.
E nesse espaço eu destaco: capitais elegeram apenas uma prefeita nas últimas 3 eleições. Apesar de mudanças na lei, número de mulheres à frente das principais cidades reduziu desde 2000. Pré-candidaturas sinalizam desafios nas eleições municipais deste ano. E processos judiciais por estupro levam quase 3 anos até julgamento. Com o crime em alta, ações penais por abusos sexuais levam em média 2,7 anos até condenação. Falta de pessoal na polícia e no Ministério Público é fator apontado. Letícia. Bom, agora com os destaques da Folha de São Paulo, temos em principal manchete que 1 a cada 2 mulheres mortas no país é vítima de arma de fogo. Estudo do Instituto Sou da Paz aponta que agressor, em geral, é a pessoa mais próxima à vítima. As negras são 7 de cada 10 mortes. Temos que gráficos mostram avanço do predomínio feminino no eleitorado do país. Nós, mulheres, que representamos 52% do eleitorado brasileiro. A diferença em relação aos homens é de 8,1 milhões de potenciais votos. Mas ainda estamos com um percentual bem baixo de representatividade no Congresso Nacional, cerca de 16%. Temos que o lucro da Petrobras, como o Celi acabou de mencionar, cai 33,8% no primeiro ano do governo Lula. Sobre o Congresso Nacional bolsonarista raiz, à frente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, foi aluna de Olavo e votou contra a igualdade salarial. A deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, é eleita para presidir a principal comissão da Casa Legislativa. O inquérito contra Tiririca, deputado federal, por suposta importunação sexual, será enviado sim à Câmara dos Deputados, fala a Secretaria de Segurança Pública. Também temos sobre direitos reprodutivos que mulheres enfrentam recusa médica e humilhações para acessar o aborto legal aqui no Brasil. Sobre educação, como nós já falamos do Nicolas Ferreira, o novo presidente da comissão, nunca propôs um projeto relacionado ao tema. Deputados temem que a ideologia sequestre a análise de questões importantes no colegiado. O Estado de São Paulo fala sobre Tarcísio de Freitas, o governador, que propõe pagar mais para policial militar do que para professores nas escolas cívico-militares. Também temos sobre Forças Armadas, o rumo do julgamento é desesperador, diz viúva de músico morto por militares. Tribunal Militar registra 2 votos para absolver agentes por assassinato de Evaldo. E sobre o perdão a bolsonaristas pelo dia 8 de janeiro de 2023 é distorção, afirma o presidente da Comissão de Anistia. Para Enéia de Schultes e Almeida, invasões e depredações não são resistência heróica. E a coluna de Mônica Bergamo fala que Rosângela Moro, esposa do senador Sérgio, muda o título eleitoral para o Paraná e vira alternativa ao caso se o Senado, se Moro seja cassado no Senado Federal, ela provavelmente para assumir o seu posto. Ô Celi, quais são os destaques agora para finalizar do jornal Estadão? Dia Internacional da Mulher. Brasil tem a cada dia 4 feminicídios, recorde em 9 anos. 4 mulheres morreram por dia no país no ano passado por razões relacionadas ao seu gênero, segundo dados divulgados ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ao todo, foram registrados em 2023, no Brasil, 1.463 feminicídios. É o maior patamar desde 2015, quando a lei que tipifica esse crime entrou em vigor.
13,3% foi o crescimento dos feminicídios em São Paulo em 2023. Estado registra um caso a cada 100 mil habitantes. Eleições nos Estados Unidos. Em discurso, Biden exalta a economia e diz que não vai se curvar a Putin. No discurso do Estado da União, que é feito uma vez por ano, o presidente americano Joe Biden ressaltou o desempenho da economia dos Estados Unidos e suas diferenças em relação ao rival Donald Trump. Conflito de interesses. Ministra da Cultura firmou contratos para shows pagos por verba pública. Comissão de Ética da Presidência veda cachês públicos. Margarete Menezes já ocupava o cargo quando fechou contratos. Aviação. Governo avalia usar fundos como o Desenrola para socorrer aéreas. Além do programa de renegociação de dívidas, também seria usado o Pronamp de apoio a micro e pequenas empresas. E para terminar, balanço da estatal. Petrobras lucra 33% a menos em 2023. Dividendos caem a 72,4 bilhões de reais. Petroleira lucrou 124,6 bilhões de reais ante 188,3 bilhões em 2022. Apesar da queda, foi o segundo maior lucro da história da empresa. Letícia. Com essas informações, nós agora vamos com Edson Silva. Bom, uma das manchetes aí do jornal O Povo que você leu, Letícia, fala na mina de urânio, né, de Itatiaia. Isso é um assunto que é manchete nos jornais cearenses há 60 anos. 60 anos. Quem primeiro começou a falar na exploração de Itatiaia, essa mina lá no município de Santa Quitéria, foi o ex-governador Virgílio Távora. O discurso dele é que a exploração de Itatiaia seria a redenção do estado do Ceará. O estado do Ceará ia ser o estado mais rico do Brasil, porque a quantidade de urânio que tem lá em Itatiaia era suficiente para enriquecer o nosso estado. Na verdade, naquela época, o urânio estava realmente em alta. As usinas atômicas, por conta da necessidade de energia. Quando explodiu uma dessas usinas atômicas, aí deixou-se de falar em urânio. O urânio já não prestava mais, era uma coisa muito ruim para o Brasil. E esqueceu-se Itatiaia. Logo depois, constatou-se que, com a exploração do urânio, mesmo sem o valor que tinha anteriormente, o fosfato que sairia da exploração do urânio também enriqueceria o nosso estado. Não tanto quanto a perspectiva do urânio de outrora, mas com uma boa perspectiva, porque o fosfato é a base de fabricação dos elementos químicos necessários à fertilização na agricultura. E o agronegócio brasileiro hoje é uma das riquezas, ou a maior riqueza do país. E o país não tem fosfato explorado, tem a explorar. E Itatiaia é uma das minas que tem muito fosfato. Mas daqui a começarmos a explorar, vai demandar muito tempo. Só para o registro da história. Há 60 anos se fala em exploração da mina de Itatiaia. E ela continua hoje como estava lá
há 60 anos, há 6 décadas. Outra manchete é com relação a essa demolição do edifício São Pedro, lá na praia de Iracema. No blog do Edson Silva tem uma matéria extensa, com base em afirmações do Ministério Público Estadual. É o Ministério Público Estadual prestando contas à sociedade com relação à sua ação para a preservação daquele prédio que é considerado um patrimônio histórico de Fortaleza. Na verdade, o Ministério Público Estadual propôs ações para garantir que o prédio ficasse de pé há alguns anos. Conseguiu que a Justiça cearense determinasse que o município, o poder público e os proprietários do imóvel não demolissem aquele edifício. Os tempos se foram, esqueceram-se as decisões judiciais, o município recorreu da decisão judicial, não foi ainda julgado esse recurso. Bom, e o edifício, se não está todo demolido, já não tem mais o que se recuperar dele. Isso é uma demonstração de que a justiça também é muito lenta e as coisas só são movimentadas em determinados momentos. É aquela história de, aqui no Brasil, você tem um escândalo, demora uma semana porque um outro escândalo surgiu e você esquece este escândalo que estava em voga. Não se fala mais, por exemplo, dos 2 fugitivos do presídio federal aqui do Rio Grande do Norte. 2 fugitivos, 2 marginais que estão ainda há quase 20 dias ou pouco mais, afrontando a segurança pública federal e estaduais. Federal, porque o Ministério da Justiça está envolvido e é da competência dele, porque o presídio é federal, era uma prisão para ninguém fugir dela. E aí 2 caras chegam, fogem e ninguém encontra esses caras, estão perdidos na mata. Mais de 1.000 homens da Polícia Federal, da Força Nacional, das polícias de alguns dos estados do Nordeste, inclusive do Ceará, e não se encontra esses 2 fugitivos. Pois bem, são essas coisas aqui do nosso país que acontecem, como aconteceu esta aqui do edifício Dom Pedro. A Justiça disse que não era para demolir, houve recurso, não se decidiu sobre o recurso, outras ações foram impetradas e nada. O edifício está já parcialmente no chão. Não há mais que se falar em recuperação daquele edifício. Qualquer ação agora não tem mais nenhum sentido. Agora, Inês é morta. Bom, a sessão de ontem do Supremo Tribunal Federal foi de homenagem às mulheres. E como não poderia deixar de ser, a saudação principal foi feita pela única ministra em atuação naquela corte, Carmen Lúcia. Aliás, a ministra Carmen Lúcia será a próxima presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e vai presidir as eleições municipais deste ano. Outras mulheres já comandaram a Corte Superior da Justiça Nacional, como recentemente a ministra Rosa Weber e, antes dela, Ellen Grace. Vamos ouvir o que disse ontem a ministra Carmen Lúcia. É preciso, portanto, que nós nos lembremos que nós precisamos não de continuar com o discurso, que é muito violento também, de combater a violência. Nós, mulheres, queremos promover a pacificação entre as pessoas. Num país que assassina mulheres, o ano passado foram aproximadamente 1.700 feminicídios consumados e 988 feminicídios tentados dos que são notificados. Num país em que as crianças
são também assassinadas, até mesmo no espaço doméstico. É preciso se dizer que este país precisa muito de que nós todos comecemos a pensar sob o prisma da promoção da paz e não apenas de combate. O combate já é de alguma coisa que se enfrenta, porque nós estamos, acho, descartando o presente e destruindo ilusão com o futuro de humanidades e de respeito à vida. A justiça é representada por uma mulher. A República moderna na França, Marianne, é uma mulher. A própria ideia de justiça e de democracia com a balança é feminina. E, no entanto, nós continuamos em desvalor profissional, social, econômico, e é exatamente sob a égide de uma Constituição que, 35 anos depois do seu primeiro momento de vigência, estampou expressamente que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. E mesmo sendo obrigação atuar igualmente, as possibilidades desta construção conjunta muitas vezes nos é negada. Dizem que nós fomos silenciosas historicamente. Mentira, nós fomos silenciadas, mas sempre continuamos falando, embora muitas vezes não sendo ouvida. Bom, ontem o Tribunal de Justiça aqui do Estado do Ceará confirmou o nome da juíza Cleide Alves Aguiar como a nova desembargadora da Corte de Justiça cearense. Atualmente, o Tribunal de Justiça tem 4 vagas de desembargador a preencher, em razão das últimas aposentadorias. 2 dessas vagas são de integrantes do Ministério Público Estadual. A primeira já foi oficialmente comunicada ao Procurador-Geral de Justiça, no caso, a do desembargador Paulo Pontes. A outra vaga, que era do hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teodoro Silva Santos, ainda não está oficialmente aberta, em razão de questões burocráticas. Mas, nos próximos dias, o Procurador-Geral de Justiça será informado pelo presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Abelardo Benevides, desta segunda vaga. Além dessas 2 vagas do Ministério Público, existem mais 2 vagas de desembargador que serão preenchidas por juízes. Uma será por merecimento, quando juízes se inscrevem para que os desembargadores, em sessão plena, avaliem as suas condutas, o seu trabalho na magistratura e votem para que um desses seja escolhido o desembargador por merecimento. A outra vaga é por antiguidade. E assim, os desembargadores escolhem quase sempre o juiz mais antigo. Os advogados não terão nenhuma das vagas agora, embora essas 2 vagas existentes do Ministério Público sejam do chamado 5º Constitucional. O 5º Constitucional é integrado por integrantes do Ministério Público e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma vaga é para um, a outra vaga é para o outro, assim alternadamente, de forma que nenhum dos 2 segmentos, nem o Ministério Público, nem os advogados, tenham mais de um integrante no grupo do 5º Constitucional. Como nós tínhamos mais advogados no 5º Constitucional como desembargador, as 2 vagas agora são do Ministério Público. A outra vaga, quando surgir do 5º Constitucional,
aí sim vai para o quadro de advogados, de forma que haja sempre o equilíbrio de representação dos dois segmentos. A aprovação do nome da advogada Camille Castro para um cargo de conselheira da ARCE, que é a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Cearenses. Numericamente foi tranquila, mas foi tensa a sessão da Assembleia que aprovou o nome da advogada Camille. Primeiro, o deputado Alcides Fernandes protestou pela indicação do nome da advogada. A indicação é feita pelo governador do estado, feita pelo governador Eumano de Freitas, para um cargo tão importante e muito bem remunerado. É que Camille era juíza eleitoral e foi a responsável pelo voto divergente no Tribunal Regional Eleitoral, que resultou na cassação dos mandatos de 4 deputados estaduais do PL, inclusive o Alcides Fernandes, e mais Carmelo Neto, Silvana Oliveira e Marta Gonçalves, sob o argumento de que o partido desses deputados, dessas deputadas, o PL, desrespeitou a lei eleitoral na parte referente à cota de gênero para candidatos a cargos proporcionais. O partido não teria indicado o número mínimo de mulheres exigidos pela legislação, no caso, 30% do total da chapa. Se o partido pudesse indicar 100 nomes para disputar as eleições de deputado estadual, 30 nomes teriam que ser mulheres, 30%. Os números não são esses. Estou mostrando para ficar bem clara essa proporcionalidade. Então, o Tribunal Regional Eleitoral constatou que o partido não indicou todas essas mulheres. E algumas que indicou eram candidaturas fictícias. E, por fim, o Tribunal Regional Eleitoral acabou cassando os mandatos desses 4 deputados eleitos pelo PL. Os deputados continuam no exercício do mandato porque eles recorreram da decisão do Tribunal Regional Eleitoral e esse recurso tem efeito suspensivo. Até que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, julgue o recurso desses deputados, eles continuarão exercendo o mandato. Se o Tribunal Superior Eleitoral confirmar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, eles perderão o mandato. Se o TSE alterar a decisão do TRE, eles continuarão deputados. Mas vamos ouvir o que disse o deputado Alcides Fernandes. A Camila, ela não teve a complacência, ela não teve a misericórdia de, como juíza, olhar para o lado materno e ver que essas mulheres elas foram eleitas com votos, com mais de 200 mil votos as duas. Ou seja, o maior número de pessoas que votaram em doutora Silvana e em Marta foram também da ala feminina. Mas, meu amigo Carmelo e demais senhores aqui presentes, simplesmente por causa de um factoide, de uma perseguição a nós que somos do PL, de repente nós tivemos da senhora Camila o voto contrário. Ela que seria a pessoa que mais deveria olhar para o lado de mulheres que foram votadas democraticamente. Então, se a doutora Silvana estivesse aqui, com certeza o horário dela seria para falar e também dar o voto contrário. E faço as palavras de todos nós aqui do PL, que fomos prejudicados, mas eu digo à senhora Camila, que eu não conheço,
Se o meu voto fosse um voto de Minerva para ela, eu tenho certeza que eu não iria prejudicar a Camila. Mas... Bom, o deputado Alcides Fernandes disse que se a deputada Silvana estivesse lá, a deputada Silvana realmente está licenciada porque ela se submeteu a uma cirurgia na vesícula, mas ela se comunicou com os colegas e se comunicou com alguns jornalistas protestando sobre a indicação do nome de Camille. Camille teve apenas 2 votos contrários à sua indicação e 29 votos favoráveis. Conhecido o resultado, falou o deputado Carmelo Neto. Vamos ouvi-lo. É, no mínimo, estranho o que aconteceu hoje na Casa do Povo Cearense. A juíza responsável pelo voto divergente que cassou 4 deputados estaduais do Tribunal Regional Eleitoral, incluindo o meu mandato, o deputado mais votado do Estado, as 2 mulheres mais votadas do Estado, o deputado Alcides, com quase 80 mil votos. E é estranho que, justamente após ter cassado 4 deputados de oposição no TRE, que se a decisão for mantida pelo TSE, dará vaga nesta casa a 4 deputados aliados do governo do PT, alguns que inclusive estão neste plenário agora, seja indicado agora para uma vaga numa agência reguladora do Estado, indicação do governador Elmano, que tem total interesse na cassação do meu mandato e dos outros 3 deputados do Partido Liberal. Tanto eu não poderia deixar de falar o que está no meu coração. Não tenho nada contra a doutora Camila, inclusive a cumprimentei aqui no plenário e disse a ela, francamente, revelei o meu voto, que apesar de ser secreto, não quero esconder a ninguém, que votei contra esta indicação. Portanto, senhor presidente, é isso que eu gostaria de falar como justificativa de voto. Não é ódio, não é rancor, não é vingança, não é nenhum tipo de mau sentimento. É apenas uma estranheza no meu coração e eu gostaria que o povo do estado do Ceará, que os cearenses refletissem um pouco sobre isso. Bom, a base aliada do governo assimilou o discurso do deputado Carmelo Neto, levantando a suspeição com essa indicação de Camille. E o deputado, então, de Assis Diniz, do PT, rebateu. Vamos ouvi-lo. Mas não posso ficar quieto, calado e omisso quando uma ilação é feita fazendo acusações subjetivas de que a indicação A, B ou C foi constituída num processo para influenciar numa determinada votação dentro do Tribunal Regional Eleitoral. Não é razoável ouvir uma acusação da natureza que nós acabamos de ouvir, beira a irresponsabilidade ou o desespero. Não é razoável isso. Há um processo, e esse processo não foi motivado pelo PT, como disse, nem tampouco pelo governador. A lei, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. A lei tem um regramento, tem o Código Eleitoral, e lá diz as condições às quais cada partido tem que observar. E na interpretação não foi cumprido uma norma legal. Não tem nada de política nisso, de que A, B ou C influenciou, não. Se a chapa tivesse tido a composição, se tivesse tido a observância restrita da lei, nós não estaríamos hoje discutindo essa questão. Não, não é verdade que houve interferência outra, sobretudo do nosso governador, para influenciar numa votação de cassar mandato de deputado. Os colegas, e eu não quero entrar no mérito por respeito aos demais, os colegas têm que observar o que diz a lei e o que a lei deixou de ser feita. Bom, se a justiça eleitoral não fosse uma justiça emprestada,
essa discussão não existiria. A Justiça Eleitoral precisa ter quadro próprios de magistrados, para não acontecer exatamente essas ilações, essas suspeições, essas acusações. Ora, a Justiça Eleitoral é integrada por juiz federal, por juízes estaduais e por advogados. Os advogados são escolhidos pelo Tribunal de Justiça, mas a nomeação é do presidente da República. Todos os advogados que chegam aos tribunais regionais eleitorais são nomeados pelo presidente da República. Ele escolhe um dos 3 nomes da lista que é encaminhada a ele via Tribunal Superior Eleitoral, que, por sua vez, já recebeu essa lista do Tribunal Regional Eleitoral, depois de os nomes desses advogados passarem pelo Tribunal de Justiça do Estado. Ora, tudo bem, nada contra advogado ser integrante do Tribunal Regional Eleitoral. Lá também pode ter o 5º Constitucional. Acontece que os advogados que vão para o Tribunal Regional Eleitoral quase sempre são integrantes de um escritório que defendem interesses políticos. Bom, não tenho nenhuma razão para dizer que o advogado que defende hoje um determinado político não possa ser integrante de uma corte eleitoral. Pode. Isso depende muito dele próprio. Ele tem que se desvincular da condição de advogado para ser magistrado. Como disse recentemente o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino, que saiu do Ministério da Justiça do governo Lula. Ele, como magistrado, tem que se desvincular de todos os interesses políticos que tinham até chegar ao tribunal, seja no Supremo, seja no Tribunal Superior Eleitoral, seja no Tribunal de Justiça, seja no Tribunal Regional Eleitoral. Agora, se a Justiça Eleitoral não fosse uma justiça emprestada, tivesse quadro próprios de magistrados, não significa dizer que não poderíamos ter alguns desvios. Poderíamos sim, afinal de contas, são homens e mulheres. Nós temos casos aí de juízes federais que chegaram até a ser preso. E juiz federal é o sujeito que se submete a um dos concursos mais difíceis do país. Juiz federal, Ministério Público Federal e vários outros. E cometem deslizes. Mas é mais difícil ele cometer deslize do que um que não está preparado realmente para o exercício da magistratura. Ontem à noite, o grupo político liderado pelo deputado federal José Guimarães, chamado de Campo Democrático, fez um encontro na sede do PT, aqui em Fortaleza, para definir a posição do grupo na disputa interna no partido para a escolha do candidato a prefeito de Fortaleza no pleito deste ano. Guimarães apoia o nome de Evandro Leitão, que disputa contra a deputada federal Luiziane Lins. Quem primeiro, lá no evento, anunciou a posição do grupo foi Sônia Braga, uma das integrantes do Comando Nacional do PT. Imediatamente depois do pronunciamento dela, veio o pronunciamento do próprio Guimarães. Vamos ouvi-los. O nome do companheiro Evandro. Por isso, minha gente, nós estamos aqui do campo, dizendo, vamos fazer isso, vamos eleger o Evandro Leitão e também vamos eleger vereadora do nosso campo, se Deus quiser. É isso, minha gente. Ninguém nasce dentro do PT.
O fato do companheiro, como alguns dizem, entrou no PT recentemente, não é um atributo negativo, sabe por quê? Porque o Evandro, olha, companheiros e companheiras, ele tem uma história de muito compromisso com os governos do PT. Foi com o Camilo e é com o Evandro. Portanto, ele reúne todas as condições e preenche todas as qualidades para dirigir no PT essa disputa eleitoral em Fortaleza. Nós vamos conversar muito daqui para a próxima semana. Eu conversei agora com o governador Elmano, tenho conversado com o Camilo em Brasília e eu estou convencido que esse é o melhor momento para a gente pacificar. E o nosso campo tem essa opinião. Vamos sentar com todo mundo, vamos mostrar os caminhos, porque nós precisamos eleger o prefeito de Fortaleza e o nome que reúne as melhores condições no momento é do presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Porque, inclusive, tem o apoio do governador. E nós estamos numa aliança aqui que pensa o governador para Fortaleza. E vamos construir essa unidade. Não é só eleger o Evandro, é também eleger uma forte bancada de petistas para a Câmara de Vereadores nestas eleições. Esse é o meu sentimento, essa é a minha opinião e eu peço a todos e todas, depois o Renan vai estabelecer aí um calendário, mas o fato, se nós tivermos que disputar, seja no encontro, seja em prévia, eu defendo que seja um encontro, me associo às palavras do governador Elmano de Freitas ontem. Penso que o mais democrático para o debate político, para fazer o debate de ideias, é o encontro municipal de Fortaleza. E o fato da gente fazer a disputa, se tiver, eu vou trabalhar pela unidade. Juntar todo mundo, porque é o melhor. PT dividido não é bom. É o primeiro passo para perder a eleição. E o PT tem que estar unido, e para unir tem que todos renunciar. Aliás, eu já renunciei a tanta coisa por causa do PT. Foi em 2014, eu era pré-candidato ao Senado, saí do caminho de ser senador. No ano passado, também tive. Portanto, essa história, eu me sinto na obrigação de dizer para vocês, o melhor caminho é o Evandro, nosso pré-candidato. Para conversar com todo mundo, para dialogar e construir uma grande vitória aqui em Fortaleza, companheiros e companheiras. Com todo respeito aos outros pré-candidatos, mas eu penso que para ajudar no projeto do Lula, derrotar o bolsonarismo, unificar o maior número de forças internas no PT e dos movimentos sociais, da Assembleia, aliás, dos 9 parlamentares do PT, praticamente todos estão apoiando o Evandro. E é muito importante a gente construir essa vitória. Bom, nós pudemos mostrar imagens aqui de muita chuva aqui na área da Aldeota, em Fortaleza, neste momento. Tem chovido muito em Fortaleza na manhã deste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher ou das Mulheres. Mas vamos à questão, enquanto vemos aí as imagens da chuva aqui nesta área de Fortaleza, a essa movimentação no PT. Quem fala em pacificação no PT sabe que não haverá pacificação. Guimarães estava falando e embaixo do palanque, na sede do PT, alguns petistas históricos, que já foram prefeitos de municípios cearense, que já foram deputado estadual, aí diziam para este repórter: não haverá pacificação. Ela é a Luiziane, ela não se aquietará, ela é irrequieta. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Ela vai perder, segundo esse interlocutor, ela vai perder, mas como ela reagirá, dizia ele, só Deus sabe. Eles conhecem realmente a valentia de Luiziane, sabe que ela não se entregará. Ela já não aceitou a primeira proposta que lhe fizeram, dar todo o apoio a um nome a ela ou a um nome que ela indicasse para ser prefeito de Caucaia. Ela, estou fora, não quero e nem tenho nome para indicar. O nome seria que eles estavam pensando que ela poderia indicar o nome do Valdemir Catanho, que é o secretário que trata das relações políticas do governador Elmano de Freitas. Isso aí está descartado.
ela não indica. O Catani pode até ser candidato, mas não é candidato indicado por ela. Não faz parte de acordo, ela não aceita esse acordo. Aí ele diz, bom, mas aí já estamos conversando lá em Brasília com o Lula, aí vem o chute. Ela pode receber uma proposta de abrir mão aqui dessa candidatura e vir a ser ministra do Lula. Aí eu lembro de uma expressão que o ex-governador Virgílio Távora sempre dizia quando se encontrava com os jornalistas, nas rodas dos jornalistas, que se perguntava sobre, governador, fulano disse isso, assim, está pretendendo fazer isso, está dizendo que o Ceará poderia ter isso. Ele disse, menino, a expressão dele era essa, menino, o Ceará não é o centro do mundo. Pois é, eu digo isso em relação a essa história. Estão conversando aí com Lula para ela desistindo, poder ter até um ministério. Isso é sonho. Ela não aceitará, ela vai brigar até o fim, pode perder essa primeira disputa que ela quer que o partido tenha as prévias para a escolha do seu candidato. A maioria do partido, das lideranças do partido, não quer as prévias porque teme que ela possa ganhar. Tenha a massa do partido, a militância do partido, os filiados do partido, a maioria com ela, e ela vença essas prévias. Portanto, eles não querem as prévias. Eles querem a eleição de delegados. Cada tendência elege o seu delegado e os delegados escolherão o candidato a prefeito. Luiziane é do PT. Seria sonhar que ela fosse fazer, não sendo a escolhida, viesse a fazer campanha contra o candidato do PT. Eu acho que jamais aconteceria isso, mas com certeza ela não estará na campanha do PT, não sendo ela a escolhida. Bom, ontem na Assembleia, dentre as muitas discussões, voltou a questão da segurança pública. E aí o governo, os aliados do governo, fizeram bons discursos, inflamados discursos, sobre a nova proposta do governador Eumano da segurança em Fortaleza, colocar policiais nos pontos de ônibus. E o sargento Reginaldo foi à tribuna contestar esse projeto do governador Eumano. Vamos ouvi-lo. Quarteirão, nós temos um efetivo policial, o BPMA, a Polícia Rodoviária, enfim, gente, homens na Polícia Civil, inspetores, escrivães, delegados, prontos para agir. O que está faltando? Esqueceram de contratar alguém para operar, para coordenar. Deputado Reginaldo, para, de fato, chamar toda essa tropa e dizer, chega, basta, nós vamos para o enfrentamento. Mas essa postura, ela precisava partir inicialmente do governador do estado. Eu vou continuar repetindo aqui, porque parece que o próprio governador não sabe. Ele é, por lei, o chefe maior de todas as polícias. De todas as polícias. Para quem não conhece isso, nós somos militares. Nós prestamos continência a um outro militar, especialmente do inferior para o superior. E todos os militares precisam prestar continência ao governador do estado, porque ele é a autoridade máxima, mesmo sendo um civil. Ou seja, cadê esse comandante? Cadê esse comandante? Cadê esse homem que vai para a frente da tropa? Que diz, gente, chegou a hora, vamos dar a resposta. Acabou. Não tem mais vida fácil para bandido aqui. Atitude, governador. Atitude. Mostre a que veio. Mostre a que veio.
Bom, o sargento Reginaldo tem lá suas razões. Ele é um homem de polícia, um sargento do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Mas não é fácil essa questão da segurança pública no Estado brasileiro. Agora há pouco, nós citamos o exemplo aqui de 2 fugitivos do Presídio Federal aqui no Rio Grande do Norte, que estão azucrinando a vida do ministro da Justiça, do Ministério da Justiça. Milhares de homens da polícia envolvidos na caça de 2 bandidos que fugiram de um presídio federal. Daí a dimensão da complexidade que é essa questão da segurança. Mas os governantes poderiam fazer realmente mais. Solucionar o problema é muito difícil, mas avançar no combate à criminalidade é urgente, necessário, imperioso, e todos os governos deveriam fazer isso. O próprio governador, como disse realmente aí o deputado sargento Reginaldo, é que tem que estar à frente da tropa, não em cima de um trator para passar em cima de policiais, como já tivemos aqui exemplos de ex-governador lá na cidade de Sobral. Não nesse fato, mas à frente das tropas para comandar o trabalho dos policiais, servindo até de estímulo para os próprios policiais, que, como diz o deputado sargento Reginaldo, a tropa está desmotivada. Aqui nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco de notícias do dia de hoje, encerrando esse nosso programa, mostrando ainda como está chovendo na cidade de Fortaleza. Já já estaremos com novas informações.